Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de abril. O Supremo Tribunal Federal analisa ações que questionam o funcionamento do Congresso durante a pandemia do novo coronavírus. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, faz uma homenagem aos 60 anos de Brasília e também de instalação da corte na nova capital do Brasil. A Praça dos Três Poderes, maior símbolo da capital federal, e os edifícios situados neste perímetro compõem uma metáfora arquitetônica e urbanística do espírito cívico, republicano e também democrático de nosso país. Ministério Público Federal pede esclarecimentos ao Exército sobre a revogação de normas sobre rastreamento de armas e munições no país. E como é a nova lei que obriga síndicos a denunciarem violência doméstica em condomínios residenciais. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje mais uma sessão plenária por meio de videoconferência. Na pauta, ações relacionadas à pandemia de Covid-19. Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram a análise de duas ações relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ambas tratavam do funcionamento do Congresso Nacional durante a pandemia da Covid-19. Por isso, foram julgadas em conjunto. Numa delas, o PP questiona as deliberações do Legislativo feitas por sessões à distância. Em outra, a Presidência da República pede a suspensão dos prazos de tramitação das medidas provisórias enquanto vigorar o estado de calamidade pública. Após informações prestadas pela Câmara e pelo Senado, o relator autorizou que durante esse período o Congresso analise as MPs diretamente no plenário das casas, com parecer de um deputado e um parecer de um senador, em substituição à análise em comissão mista. No julgamento, o representante do Senado defendeu que os atos praticados pelo Legislativo por meio de sessões remotas não só aceleram a análise das matérias, como também estão em acordo com a Constituição. Além disso, ele argumentou que não há previsão legal para a suspensão dos prazos das MPs. Pedido de suspensão do prazo para o Congresso Nacional apreciar as medidas provisórias em período diverso do recesso, além de não encontrar respaldo na Constituição Federal, importaria em verdadeira transformação das medidas provisórias no antigo decreto-lei, afastando a necessidade de sua apreciação pelo Poder Legislativo para a conversão ou não em lei. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes voltou a negar o pedido do PP para impedir as deliberações por meio de sessões remotas e da Presidência da República para suspender os prazos para a votação das medidas provisórias. O relator da ação reforçou o seu entendimento sobre a necessidade de um trâmite excepcional durante a pandemia do novo coronavírus. As medidas provisórias sejam instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas, designado na forma regimental, bem como que em deliberação nos plenários da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, operando por sessão remota, as emendas e requerimentos de destaque possam ser apresentados à mesa na forma e prazo definidos para funcionamento do SDR, Sistema de Deliberação Remota em cada casa. Para o ministro Edson Fachin, as sessões remotas estão de acordo com a legislação. No entanto, ele divergiu do voto do relator. Para Fachin, a substituição da análise em comissão mista por pareceres de deputados e senadores fere o texto constitucional. Nesse sentido, o argumento consequencialista da inviabilização não me parece fazer-se presente, eis que o próprio plenário daquela Casa Legislativa está a se reunir, muito mais de órgãos fracionários, como, aliás, tem sido feito no Supremo, com o funcionamento regular já das duas turmas. Ainda sobre a sessão de hoje, a gente conversa agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zucoloto.
Karina, boa noite. Boa noite, Cristiano. No julgamento conjunto de hoje, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, pediu vista. Então, continua valendo a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, é isso? Por enquanto, sim. A decisão monocrática concedendo a liminar da forma como foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes permanece a sua eficácia até que o plenário referende ou não essa decisão. E para que isso aconteça, são necessários 6 votos no plenário para que a decisão do ministro Alexandre de Moraes continue a prevalecer até o julgamento de mérito dessas 2 ações que tiveram início de julgamento na tarde desta quarta-feira. Depois do voto de divergência aberto pelo ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o próximo ministro a votar e abriu quase que uma terceira corrente. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, as 2 ações deveriam ser conhecidas, elas eram pertinentes e cabíveis, mas ele não definitivamente referendou a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que indeferia os pedidos feitos na medida cautelar, entendendo que não tinha como suspender o prazo, a contagem do prazo das medidas provisórias e nem mesmo afastar essas deliberações remotas previstas nesses 2 atos da Câmara e do Senado, e disse que a resolução do Senado e o ato normativo da Câmara, ou vice-versa, agora não sei se era a resolução do Senado ou da Câmara, enfim, mas os 2 atos normativos que tratam desse procedimento de conversão das medidas provisórias no plenário da Câmara e do Senado nessa época de pandemia, não foram objetos de análise e nem de ataque nessas ações e que, portanto, eles deveriam permanecer válidos e, nesse sentido, ele não referendava a medida cautelar que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia votou nesse mesmo sentido. Ministra Rosa acompanhou a divergência aberta. Ministra Rosa votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Certo. Ministro Marco Aurélio também foi com a divergência e referendaram a cautelar apenas 4 ministros: Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes e ministro Ricardo Lewandowski. Como eu disse, são necessários 6 votos. Ainda falta o ministro Dias Toffoli proferir o seu voto. Que pediu vista. O julgamento foi suspenso. Vamos aguardar quando esse julgamento terá retorno e assim decidido no plenário. O Cadu me fez uma pergunta durante o direto do plenário. É possível a gente falar num voto médio ainda para se chegar a esse número 6? Porque há 3 correntes ali, né? Exatamente. Para que seja alcançado esse quórum de maioria absoluta, ainda é prematuro falar em voto médio. Vamos aguardar o retorno dessa discussão no plenário, o voto do ministro Dias Toffoli, presidente, e o encerramento do julgamento para a gente dar uma decisão certeira aqui do Supremo. E como qualquer voto vista, ainda não há data? Ainda não há data. O ministro Dias Toffoli não disse que esse julgamento será retomado amanhã, manteve a pauta de julgamentos já disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, a partir das 14h, a gente acompanha mais uma sessão plenária aqui da TV Justiça. Obrigado, Karina, pelas informações. E no início da sessão de hoje, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, fez um discurso em homenagem aos 60 anos de Brasília e também de instalação da Corte na nova capital do Brasil. Este edifício sede foi inaugurado exatamente em uma sessão extraordinária realizada no dia 21 de abril de 1960, em meio às demais celebrações de instalação da nova capital federal. A Praça dos Três Poderes, maior símbolo da capital federal, e os edifícios situados neste perímetro compõem uma metáfora arquitetônica e urbanística do espírito cívico, republicano e também democrático de nosso país. A praça, representa a harmonia entre poderes equidistantes e o equilíbrio que deve existir entre eles, do qual depende a garantia das liberdades dos indivíduos e o progresso da nação. A modernidade do traçado e das curvas dos projetos urbanísticos e arquitetônicos de Brasília prenunciavam a democracia da Constituição de 1988, a garantia da ampla liberdade, das liberdades de imprensa, de expressão intelectual, artística e científica, de comunicação, de consciência política, de crença religiosa e de convicção filosófica, a fruição dos direitos individuais, sociais, difusos, coletivos, econômicos, culturais, a proteção das minorias,
a autonomia harmônica dos poderes e a solidez das instituições republicanas. Sob a nova República, este Supremo Tribunal Federal adquiriu protagonismo jamais visto, firmando-se como moderador de conflitos políticos, sociais e econômicos, como garantidor dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana e como protetor dos vulneráveis e das minorias. Não obstante estarmos hoje fisicamente distantes, em função do distanciamento social necessário à contenção da pandemia da Covid-19, esta Suprema Corte se encontra em pleno e total funcionamento, oferecendo o amparo institucional necessário à sociedade brasileira. Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia, todas essas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal. Devemos, portanto, reafirmar nosso compromisso com os valores republicanos e democráticos, com os valores da liberdade, da igualdade e da justiça social historicamente consolidados. Parabéns, Brasília, parabéns, Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que uma empresa de Santa Catarina entregue 68 respiradores ao estado do Maranhão. Os equipamentos foram comprados no mês passado, no início da pandemia do novo coronavírus. Dias depois, o Ministério da Saúde requisitou todos os respiradores disponíveis no mercado. A intenção era distribuí-los de acordo com critérios estabelecidos pelo próprio Ministério. A ação no Supremo Tribunal Federal foi de autoria de Flávio Dino, governador do Maranhão. De acordo com a decisão do ministro Celso de Mello, a União só pode confiscar bens estaduais caso seja decretado estado de defesa ou estado de sítio. E a seguir, o Ministério Público Federal pede esclarecimentos ao Exército sobre a revogação de normas que estabeleciam o rastreamento de armas e munições no país. Eu acredito que a justiça é fazer o correto, cumprir as leis, né? Os direitos e os deveres do cidadão. A avaliação de imóveis não previstos na PGV, a Planta Genérica de Valores, vai ser assunto de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. O caso chegou ao STF depois que o município de Londrina, no Paraná, alterou o Código Tributário que utiliza créditos diferentes do PGV para estabelecer o valor do IPTU. A discussão sobre a validade da lei municipal que definiu a forma de cobrança do IPTU começou depois que o município de Londrina utilizou critérios que não estão na Planta Genérica de Valores para definir qual seria o imposto cobrado sobre um lote. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a lei é inconstitucional e afirmou que deveria ser criada uma legislação específica sobre o assunto para não haver ilegalidade. No recurso apresentado ao STF, Londrina defendeu que é competência dos municípios tratar sobre o IPTU e da União sobre a parte tributária. A repercussão geral sobre este processo foi reconhecida pelos ministros do STF. No Supremo, a relatoria é do ministro Dias Toffoli. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao Comando do Exército sobre a revogação de normas que estabeleciam o rastreamento de armas e munições no país. Publicadas em Diário Oficial da União em março e abril desse ano, as portarias número 46, 60 e 61 do Regulamento do Comando Logístico COLOG traziam diretrizes para a identificação e marcação de armas de fogo fabricadas no Brasil, exportadas ou importadas, bem como para a marcação de embalagens e cartuchos de munições. Medidas consideradas importantes por especialistas em segurança pública e pelo Ministério Público Federal para a fiscalização do uso de armas de fogo e para a investigação de crimes com a utilização dessas armas. Mas, na última sexta-feira, o Comando do Exército publicou uma portaria anulando as normas. Agora, o MPF quer que sejam apresentados os argumentos que levaram à revogação das portarias. Para o órgão, a alteração feita pelo Comando do Exército não está de acordo com a Constituição. Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa
e ex-secretária de Saúde da Paraíba vai continuar com tornozeleira eletrônica. A ministra Laurita Vaz negou o habeas corpus da ex-secretária de Saúde da Paraíba e atual prefeita do município de Conde, Márcia Lucena. Ela é investigada na Operação Calvário, deflagrada para reprimir um esquema criminoso envolvendo o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que teria desviado cerca de 134 milhões de reais da saúde e da educação entre os anos de 2010 e 2018. Márcia Lucena cumpria prisão preventiva e em fevereiro a sexta turma do STJ autorizou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. A prefeita foi proibida de ter contato com outros suspeitos e de exercer atividades econômicas relacionadas aos crimes investigados. Em seguida, o relator do caso no Tribunal de Justiça da Paraíba determinou outras providências, incluindo, então, o monitoramento eletrônico para a prefeita. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no STJ, alegando que as medidas cautelares adicionais foram fixadas sem fundamentação adequada. Ao analisar o recurso, a ministra Laurita Vaz afirmou que não há ilegalidade na decisão do Tribunal Estadual, que apontou a tornozeleira como necessária para a fiscalização das outras medidas impostas. E reconheceu que na decisão ficou sim demonstrada a necessidade das medidas adicionais, especialmente por considerar que o processo criminal ainda está no início. 2 ex-soldados da Força Aérea Brasileira foram condenados em primeira instância por fugir do presídio no Rio de Janeiro. Eles recorreram e o Superior Tribunal Militar manteve a decisão. Um militar estava preso no Batalhão de Infantaria da Aeronáutica no Rio de Janeiro e cumpria pena por extorsão, roubo e tentativa de homicídio. O outro militar que estava de plantão teria ajudado na fuga ao receber R$5 mil da esposa do preso para entregar a ele um celular e uma serra para facilitar a saída da cela. Em 2018, todos os acusados foram julgados e condenados à pena de reclusão. O preso foi condenado a 1 ano e 3 meses, a mulher dele a quase 3 anos. E o militar que ajudou na fuga há quase 4 anos. Todos recorreram da decisão no Superior Tribunal Militar. O ministro relator declarou ter prescrito a pena da mulher. Isso porque já se passaram mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Com relação aos outros 2, também houve um entendimento pela prescrição quanto à fuga e a ajuda do militar para o outro deixar a unidade. Restou então o crime de corrupção, quando os 2 ex-soldados foram condenados à pena final de 1 ano e 4 meses cada um. Que de todos os crimes, eu acolho parcialmente a preliminar de prescrição para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pelo crime de facilitação de fuga qualificada. Uma pena relativamente pequena e passaram 4 anos. Restando a pena relativa à corrupção passiva e corrupção ativa, que nós vamos abordar no mérito. A primeira e a terceira turmas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, vão realizar sessões virtuais nesta quinta-feira, amanhã. Veja essa e outras notícias com a repórter Fernanda Porto. A expectativa do TRF-5 é julgar 2.526 processos. Estão pautados para a primeira turma 906 e a terceira turma deve julgar 1.620 processos. O número é considerado recorde e as sessões virtuais vão seguir as regras determinadas pelo CNJ. Ainda em Recife, o Tribunal de Contas suspendeu as compras de smartphones sem licitação. Segundo a Prefeitura, os aparelhos seriam usados por 2.500 alunos do 9º ano da rede pública de ensino. Os smartphones custariam R$1.600.000 aos cofres públicos. A suspensão foi feita depois de pedido do Ministério Público de Contas, que percebeu falta de informações sobre a empresa que venderia os aparelhos e também se realmente seriam usados por estudantes nessa época de pandemia. Agora, falando um pouco sobre a propagação da Covid-19. Mais uma pessoa da imprensa foi diagnosticada com a doença. A jornalista e apresentadora do Globo Esporte, Carol Barcelos, afirmou nas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus. Ela disse ainda que há 10 dias vem enfrentando os sintomas da Covid-19. E para encerrar nosso giro de hoje, olha só essa notícia. No Distrito Federal, um servidor vai responder um processo administrativo por
oferecer R$100 para quem jogasse água nos jornalistas da Rede Globo. O homem usou as redes sociais para divulgar a proposta. Com a repercussão, a Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania do DF abriu processo administrativo e informou que vai apurar se a conduta do servidor fere as regras do Estatuto. A seguir, uma reportagem sobre a lei que obriga síndicos a denunciarem violência doméstica em condomínios residenciais. E agora, no intervalo do jornal, tem mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. A Justiça de Mato Grosso tem dado oportunidade de aprendizado e de trabalho a jovens que cometeram algum tipo de ato infracional. Você vai ver já já. Justiça, para mim, é igualdade social. O Ministério Público Federal vai realizar uma live para saber qual a visão e necessidades dos indígenas em relação à pandemia do novo coronavírus. Para atender a um pedido das próprias populações indígenas e comunidades tradicionais em Mato Grosso, o Ministério Público Federal vai realizar hoje, às 8 horas da noite, uma live com o tema Covid-19 e o isolamento social, a visão dos povos indígenas. A roda de conversa virtual será mediada pelo Procurador da República e titular do ofício indígena, Ricardo Pael, e vai contar com a participação de representantes de várias organizações indígenas do país. A ideia é entender melhor como essas comunidades estão lidando com a pandemia e quais são suas necessidades para combater a doença. A live poderá ser acessada pela página do Facebook do MPF em Mato Grosso e pelo canal do YouTube. Na tarde de hoje, o Ministério da Saúde divulgou o balanço diário da pandemia do novo coronavírus no Brasil. O país registra 2.906 mortes e 45.757 casos confirmados. A taxa de letalidade da doença está em 6,4%. A gente também atualiza agora o número de processos relacionados à Covid-19 aqui no STF. Olha só, no painel de ações da Covid-19, que foi atualizado exatamente às 18h58, mais ou menos 3 minutos atrás. Eu lembro que esse painel é atualizado a cada 5 minutos. O número de processos que chegaram aqui desde a pandemia foi detectada no mundo são 1.269 processos e 1.000 decisões. Aqui no meio nós temos as classes de todos esses processos. O número maior, de 972, é o número de habeas corpus. O assunto relacionado são outras questões, outro tipo de processo. E o tipo de decisão, negado o segmento, já passa dos 500, denegada a ordem, são 181. Você, claro, tem lá no site do Supremo acesso a esse painel de ações. Aqui no site do Supremo. O site é stf.jus.br. Você deve clicar no banner do painel Covid-19. No Distrito Federal, foi sancionada a lei que obriga síndicos a denunciarem violência doméstica em condomínios residenciais. A comunicação deve ser feita em até 24 horas após ciência do fato. Condomínios que não cumprirem estão sujeitos a multa que pode chegar a R$10 mil. Sabe aquele ditado popular? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é, esse pensamento já não é válido há muito tempo, principalmente com a Lei Maria da Penha. E agora, aqui no Distrito Federal, foi sancionada a lei que determina que agressões que acontecem dentro de condomínios devem ser denunciadas pelos síndicos. O objetivo dessa lei é trazer uma maior responsabilidade para aqueles que gerem, para os síndicos, os administradores, para os síndicos profissionais, no enfrentamento desse tema que é tão sensível, é tão difícil de se combater, que é a violência contra a mulher, idosos e crianças. Portanto, eu acredito que a lei precisa de aprimoramento, mas é um primeiro passo, um passo importante para que o Distrito Federal consiga reduzir essas taxas que são tão altas. Os números chamam a atenção. Os casos de violência doméstica no Distrito Federal aumentaram 7,6% entre 2018 e 2019. O balanço revela uma média de mais de 45 ocorrências por dia.
Na tentativa de diminuir esse índice, agora os síndicos são obrigados, por lei, a denunciarem esses casos em um prazo de até 24 horas e quem não cumprir poderá ser multado. Os valores variam de R$500 a R$10.000. O síndico pode ser responsabilizado criminalmente, há possibilidade, há previsão legal no Código Penal quanto ao crime de omissão. De outro lado, também a possibilidade de denunciação caluniosa do síndico, caso esses indícios de crime de violência doméstica não venham a se concretizar, da mesma forma que também existe a possibilidade do ofendido não confirmar as agressões e botar o síndico em uma situação bem delicada e bem vulnerável. A nova lei divide opiniões entre os síndicos. Na visão minha como síndico, eu acho que ela é um pouco arbitrária, porque ela impõe de forma punitiva, com multa inclusive financeira, ao síndico. Ninguém sabe se é o síndico, se é o condomínio, quem é que vai pagar essa multa. Uma atribuição que não é nossa, entendeu? Isso é uma atribuição policial. Sou síndico em diversos condomínios e eu percebo que essa lei ela é muito importante porque ela vai empoderar o síndico. O síndico vai ficar empoderado, vai poder trabalhar melhor, vai poder cobrar melhor, porque tem uma legislação que determina isso. E ele vai realmente denunciar. Ele não vai ser aquele síndico fofoqueiro, vai ser aquele síndico realmente, né, que está fazendo cumprir a lei, porque a lei determina que ele faça isso. Já os moradores aprovaram, principalmente as mulheres. Eu moro em condomínio e com o advento dessa lei, eu confesso que reforçou dentro de mim a consciência do coletivo, a consciência solidária de nos protegermos uns aos outros. E em tempos de pandemia, onde as famílias estão reclusas, isoladas, os índices de violência, eles tendem a se potencializar. Este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 99260 6116. Boa noite.